Bom dia, amados irmãos. Uma semana abençoada, recheada de aprendizados novos na vida de cada um de nós. Sejam bem-vindos para a aula 1 dessa nova série da revista Compromisso. Mas eu pergunto para vocês, para mim mesmo, qual ser humano, por mais sábio, por mais estudado que seja, seria capaz de descrever com total fidelidade a doutrina de Deus? A propósito, o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de ideias, de pensamentos, de projetos íntimos que tem na cabeça do ensinador, na mente, no espírito do ensinador. E a doutrina de Deus, realmente, para que os seres humanos, por mais estudados que sejam, descrever com fidelidade, me permita só abordarmos juntos, vamos abordar juntos, o que a própria palavra de Deus nos diz, em Isaías 55, versos 8 e 9. Acompanhem. Se Deus mesmo diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Diz o Senhor, próprio Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Está percebendo isso? É uma distância infinita entre o pensamento de Deus e o nosso pensamento. Por mais que a gente pense que já entendeu, ainda tem mais coisas para entender, para compreender. E os meus pensamentos, os pensamentos de Deus, mais altos do que os nossos pensamentos. Nós precisamos ter muita cautela quando mergulhamos de cabeça naquilo que mais nos encanta. Cuidado! Adão e Eva foram enganados com uma frutinha que não era para comer. Então não é a beleza do que a gente enxerga, do que a gente vê, mas quando Deus nos concede olhos de ver as maravilhas que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará, e nos concede ouvidos abertos e atentos para ouvirmos o que Ele diz, a fé cresce em nós e contagia outras pessoas em volta, que percebem no teu viver, no meu viver, a presença de Deus. Então vamos nos deixar conduzir por Ele, ok? E esse pensamentozinho que está bem em cima é como eu me sinto diante da infinita magnitude de Deus. Por melhor que eu consiga vir a ser, gente, sempre serei apenas um pré-esboço de anteprojeto, de rascunho, de um aprendiz de cristão, de bom cristão. Por mais que eu aprenda da magnitude de Deus, eu não vou passar disso. Eu sou um eterno aprendiz. Estamos aqui aprendendo juntos e dou graças e glórias a Deus por me conceder essa bênção, apesar de mim. Vamos caminhar juntos. Princípios norteadores para a transformação de vidas. Isso consta lá em Esdras 7, verso 10. Porque Esdras tinha disposto em seu coração a estudar a lei do Senhor e a praticar e a ensinar ou doutrinar em Israel os seus estatutos e normas. Então, estudar, praticar e ensinar faz parte da nossa escola bíblica dominical. Eu sou tão aprendiz quanto vocês que são alunos, mas tem alunos que sabem muito mais do que eu. Porque não é o título, não são os diplomas, os doutorados, os PhDs da vida que nos fazem melhores. Tem pessoas muito simples que entendem melhor que nós. Eu tive a bênção de conhecer duas pessoas com o mesmo nome. Ana, uma na época tinha 72 anos e a netinha dela tinha 9. Era impressionante. A Ana, a avó, mal sabia desenhar o próprio nome, mas ouvia e entendia com uma perfeição incrível a palavra de Deus. E a pequenininha, a neta dela, era quem fazia as leituras para ela. Olha que maravilha. Foi uma bênção muito grande. Isso aconteceu há cerca de uns 25 a 30 anos atrás.
A avó Ana, aquela, eu creio que já não existe mais, mas a menininha deve continuar evangelizando por aí. Que seja assim. O povo de Deus vivia tempos muito difíceis e havia necessidade de manter as suas mentes e os seus corações voltados e firmados em Deus. Havia muita interferência das nações vizinhas, das próprias tribos de Israel. Havia umas disparidades entre elas que eram gritantes, entravam em conflitos seguidos. E quando se tratava de servir a Deus, muitos deles se deixavam levar pelas influências nada animadoras de outras nações, nações pagãs, nações dos chamados gentios, certo? Então Esdras era um escriba por profissão, era ele que escrevia, um dos que escrevia, anotavam o que era sendo passado naquela época. E ele, por vocação, era um educador e levava o povo de Deus a entender os estatutos e juízos do Senhor. E quando a gente entende esses estatutos e juízos, a gente começa a corrigir nossas próprias falhas, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E passamos a ter um viver que seja agradável a Deus. Amém? Esdras aponta atitudes do educador, que deve ser sempre consciente e estar sempre alerta. Lembra do vigiai e orai? Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e a hora. Quem disse que nós sabemos a hora que vem a tentação? Não sabemos. Ela acontece de uma hora para outra, num flash. E as tentações para sair do caminho do Senhor também são muitas. Então vejamos 4 atitudes para auxiliarem na transformação de vidas. Olha na última linha, por favor. Aprendiz privilegiado, lauro que se eleve-te. Eu sou um eterno aprendiz da palavra de Deus. Ok? Vamos em frente? Para nós, finitos que somos, é só olhar para o lado, quanta gente morreu nesses últimos 2 anos. Somos finitos. Viemos do pó e voltamos para ele. Para nós, finitos que somos, uma interminável jornada buscando melhorar o conhecimento da plenitude da pessoa de nosso amoroso Deus eterno e único. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele mistério da Santíssima Trindade, todos são um só. Amém? Mas nós precisamos nos aprofundar nesse entendimento. E é na palavra de Deus que Ele próprio se apresenta. Veja só, os atributos do grande Eu Sou. Ele é onipresente, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é único, eterno, criador, santo, amor, salvador, perdoador, paciente, justo, consolador e galardoador. Tem muita gente que não sabe o que é galardão. É recompensa por aquilo que a gente faz. Está escrito: tudo aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. E como é que a gente semeia? Com as nossas atitudes em relação ao próximo, nós estamos semeando, conscientemente ou não, estamos semeando o que vamos colher nos dias seguintes, nos anos seguintes, até o fim das nossas vidas. Então veja bem, o que você semeia no coração das pessoas é o amor, é a tolerância, é a compreensão, é a ajuda mútua, a solidariedade? Ou você instiga umas pessoas contra as outras? Ou você recomenda que alguém não perdoe outras pessoas? Pensa bem, se eu perdoar, serei perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Então, a gente vai permeando algumas frases do Evangelho aqui para deixar claro o que nós devemos fazer e nos esforçarmos para fazer cada vez melhor. Ok? Cada inspiração do Espírito Santo que lhe dá de graça. Nós, limitados seres humanos, através da constante busca de crescimento espiritual, poderemos com todo zelo e perseverança tentar, ao pelo menos, aproximar do melhor conhecimento da pessoa de Deus. A mais próxima experiência que tivemos, as mais próximas, foi quando
O próprio Deus conduziu o povo para sair da escravidão e chegar na terra prometida. E depois, quando o próprio Filho dele, Jesus Cristo, teu e meu Salvador, veio para nos doutrinar, para nos ensinar, na prática, qual era a doutrina de Deus. Isso é maravilhoso, poxa. E muita gente ainda não crê nem no Pai, nem no Filho, e não acredita na presença do Espírito Santo, constante em todos nós. Esse nosso corpo é templo do próprio Espírito Santo de Deus. Tá certo? Então, tudo vai se encaixando como um infinito mosaico, mas não tem uma peça fora do lugar. Nenhuma. Espírito Santo inspira-nos e orienta-nos nesta desafiadora, eterna e engrandecedora jornada espiritual. Até aqui foi um flash, tá certo? Um flash rápido. Então, na aula 1, esta sim é a lição de hoje. Deus é único e é eterno. Perfeito? Objetivos gerais. O que nós precisamos hoje? Compreender. Precisamos hoje compreendendo para todos os dias de nossas vidas. Precisamos compreender o conceito de que Deus é único e eterno, embora apresentado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? Compreender o significado da manifestação coletiva de Israel ao celebrar a pessoa de Jesus. Havia união. Em determinados havia união, mas seguidamente eles dispersavam de novo. E especificamente, quais serão os objetivos dessa aula? Louvar e exaltar o nome de Deus em nossa vida, através do nosso viver. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Está respirando? Agradece. Quantos tiveram que pagar para poder respirar recentemente? E a gente acorda respirando, vive respirando, dorme respirando, parou de respirar, o fôlego da vida se vai e nós também. Voltando para o pó. Terceiro, pensa lá, compor a sua declaração pessoal de adoração única e exclusiva ao Deus único e eterno. Adorar, nós só podemos adorar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não confundam também, abaixo do adorar, o amar e gostar. Nós gostamos de coisas, mas nós amamos pessoas. Tá certo? O que tem vida é amado. O que não tem vida é inanimado. Você pode até gostar, mas não é amor, não é adoração. Deus é supremo e único sobre todos os povos. Êxodo 15, versos 12 e 19. Então vamos ver isso aqui meio rapidinho, que a aula é curta, né? Nesse texto de Êxodo, a natureza, nações, reis e poderosos exércitos agem em favor do seu povo, que Deus, por amor, e dá no verso 13, Deus guiou o seu povo para onde deviam ir. Ele remiu, por serem incapazes de remir a si mesmo. Eu não posso me salvar, ninguém pode. É Ele que nos salva pela graça, tá certo? Só Ele pode nos remir. Só Ele os podia remir, aquele povo, que é o povo de Deus e nós somos descendentes deles. Deus conduziu, mostrou e deu sentido ao caminho, como pastor levando o rebanho. Nesse caminho, como pastor levando o rebanho, ele apontou para o bom pastor, o próprio filho dele, que esteve conosco. E ele adquiriu. Nós fomos comprados não por dinheiro. Ele adquiriu. Com seu sangue nos comprou e remiu, pagando um preço que ninguém jamais pagaria e jamais será capaz de pagar. Tá certo? Ele plantou, fixando-os em perene crescimento frutificante, em perfeita analogia com aquele que anda e vive em Deus. Ele estabeleceu, ele firmou a eternidade, dá sentido ao verbo estabelecer, como Deus estabeleceu o seu povo de uma vez para sempre.
Ele escolheu esse povo, povo escolhido, geração eleita, para estar com ele, na presença dele, por toda a eternidade. Ele cuidou os egípcios que perseguiram e vieram com exércitos, com carros e cavalos e armados até os dentes, vieram para acabar com o povo de Deus. Os egípcios foram sepultados pelo mar, que se abriu, e os israelitas, o povo israelita passou a pé enxuto. Os israelitas passaram em terra seca pelo meio do mar. Em meio ao caos, esse único Deus cuida dos seus. Ele sempre cuida dos seus. Amém? Ainda sobre Deus é único e eterno, texto áureo. Presta bem atenção. Vamos ouvir com toda a sensibilidade. O Senhor é a minha força, é o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu Pai. Por isso o exaltarei. Está em Êxodo 15, verso 2. Texto áureo. Ele é o Deus do meu Pai. Por isso o exaltarei. Aqui percebe-se uma obediência dos filhos carnais aqui da terra aos ensinamentos, à doutrina que recebia de seus pais, que havia recebido através de Moisés e dos profetas, do próprio Deus. E depois da presença de Jesus, eles viram acontecer na presença de quem fazia. E a imensa maioria, ainda assim, não cria, não acreditava. Vamos em frente? Êxodo 15, o cântico de Moisés, um salmo fora do livro dos Salmos. Esse é lindo. Nós destacamos algumas partes aqui. Ó. Vamos fazer essa leitura juntos? Assim a gente grava melhor. Vamos lá? Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Ele lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Repetimos propositalmente o texto áureo, para gravar melhor. Nos versos 6 e 7, a tua destra, ó Senhor, a tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder, a tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Entenda-se, o diabo e suas artimanhas. Tá certo? A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Despedaça todos os frutos do maligno em nossas vidas. Na grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti e envias o teu furor que os consome como restolho. Restolho. Sabe o que é restolho? Vocês já viram os ramos de trigo, certo? A hora que debulha o trigo ali, que separa os grãos que são úteis, aquela palha, ela fica toda picotadinha, vira quase que um pó, uma farinha de palha, e aquilo consome no fogo com uma rapidez impressionante, queima muito rápido. Então ele envia o furor dele e consome como restolho todos os que se levantam contra ele. E tem gente que prefere adorar Satanás. Fazer o quê? E muitos desses estão no comando de muitas nações. Mas é tudo por permissão de Deus. Verso 9. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei e repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles, arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, e o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos que opera as maravilhas? Quem pode ser comparado com o nosso Deus? Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Não adianta ficar tramando
em silêncio alguma coisa contra ele, que ele sabe antes mesmo de você pensar, da gente pensar. Então esses que estão contra ele, há milênios, vêm de geração em geração lutando contra. Se soubessem, na verdade alguns até sabem, viram, já leram, mas não acreditam, o destino deles é ser como aquele restolho. No verso 16 ao 18, nos versos 16 e 18. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço. Eu entenderia aqui como o poder do teu braço estendido. Eles emudecem como pedra até que passe o teu povo, ó Senhor. Até que passe o povo que adquiriste. Você e eu fazemos parte desse povo. Amém? Desperta aí os amigos, os companheiros para se converterem a Deus e virem juntos. Tu o introduzirás e plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo sempre. Então a gente tem visto ao longo da história vários grandes comandantes de nações pagãs fazendo imensas atrocidades e já se foram. E Deus permanece. Já existia antes, existe hoje, existe eternamente. Amém? Vamos em frente? Êxodo 15, ainda continuando, destacamos de novo. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás delas com tamborins e danças. Imagine a festa que esse povo fez. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Pronto, começou a murmuração daquele povo. Afinal chegaram a Mara, porém não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou seu nome Mara. Tá certo? Mara significa amarga. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e ele lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés um pedaço desses galhos na árvore, na água, e as águas imediatamente se tornaram doces. A água doce que se toma, ela na verdade não é doce, mas o fato de não ser salgada é mundialmente conhecida como água doce. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os pôs à prova. Deus provou seu povo a partir dali e disse: olha que chamado, olha que chamado. Se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, à sua doutrina, aos seus ensinamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade, guarda bem isso, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. É difícil não entender esse chamado? O que falta para compreender esse chamado de Deus? Enfermidade é o mesmo que doença? Doença é do corpo, é da carne, é dos músculos, é dos ossos, é do sangue. A enfermidade é mais grave. A enfermidade na área espiritual de cada um. Essa ele já nos sarou, porque as do corpo faz parte daquelas aflições, das aflições que deveremos enfrentar, mas devemos enfrentar com bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Verso 27, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto às águas. Oh, que maravilha, um momento de delícia no meio do deserto, né? Encontraram um oásis. Salmo 86 agora, um outro trecho da aula de hoje. É corrido porque cada um desses trechos, o de Êxodo,
esse do Salmo 86 tem mais um trechinho de Provérbios. Cada um desses daria uma aula de, no mínimo, 2 horas. Vamos juntos? Salmo 86. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Tem muita gente que afirma que Deus não ouve. Se Ele é onisciente, repensa o que você tem pensado. Ele sabe, Ele ouve, Ele identifica até os nossos pensamentos. E os sentimentos mais profundos, Ele conhece. Não se esconda, que no Salmo, anote aí, Salmo 139, veja lá se consegue se esconder de Deus. Então aqui é o lado bastante humano de Davi, do ser humano. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda a minha alma, pois sou santo, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade. Ele é abundante em benignidade para quem? Para todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Súplica. Orar, qualquer um ora. Clamar, tem uma empolgação maior. Suplicar é você se derramar diante de Deus. Você se desmancha, o pranto vem, você chora e ora, e quando você não conseguir orar mais, porque a palavra não vem, Ele traduz em gemidos inexprimíveis que Deus entende. Ok? No dia da minha angústia clamo a ti, porquanto me respondes. Que entre os deuses não há semelhante a ti, ao Senhor, e não existem obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, glorificarão o teu nome. Porque no céu, na terra e abaixo da terra, todo joelho se dobrará ao nome do Senhor. Amém? Então vamos lá. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. E louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. E como é grande? Não dá para dimensionar. É imensa e se renova a cada manhã, por isso eu ainda estou aqui. É grande a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno. Na maior profundeza do inferno, Ele me livrou. Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e as assembleias dos tiranos procuraram a minha alma, e não te puseram perante os seus olhos. Ignoraram a presença, a onisciência e a onipotência de Deus. Porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim, Senhor, e tem misericórdia de mim, Pai. Dá a tua fortaleza ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me odeiam e se confundam. Porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Mais um pouquinho, ainda dentro do Salmo 86. Deus é solícito e supre as necessidades do seu povo. Salmo 86, do 1 a 10. Davi, rei, poeta, líder, guerreiro, enfatiza a sua total dependência de um Deus único. Davi, rei, pensa bem, não é um laurinho qualquer da vida aqui. É um personagem de altíssimo valor no povo de Deus. Rei, poeta, líder, guerreiro. Habilidades ele tinha inúmeras. E um sábio escritor
também sempre inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro, diante da sociedade, se inclina e ouve os pobres e necessitados e desvalidos. Atos 10, verso 34. Olha a solicitude de Deus. O que é ser solícito? Está pronto a servir. E nós devemos estar prontos a servir como quem serve ao Senhor. E Ele nos recompensará. Não faça nada pensando na recompensa, que ela não vem. Faça como que está servindo a Deus. Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dele. Mas fazemos como se estivesse servindo a Ele na pessoa do próximo, do necessitado. Entendeu? Só um Deus singular, único, salva quem confia nele e não merece salvação. Efésios 2, verso 8. É pela graça que nós somos salvos. É dom de Deus, não vem de nós nem das obras, para que ninguém se glorie. Está claro? Mas só Deus, o nosso Deus, tem poder e autoridade e amor suficiente e misericórdia bastante para nos salvar. Ele age com empatia, ele se compadece dos que clamam continuamente. Está lá no verso 3. E age compassivamente, se importando com as nossas dores. Êxodo 3, verso 7. Ele se importa com a dor que você sente, com a angústia, com a depressão que te esmaga. E ele tem poder para te libertar. Tome posse, acredite nele, peça, clame, ore, clame, suplique, seguido de ação de graças. E a bênção vem. Alegra quem confia nele. Verso 4, cantamos. A alegria está no coração. E segue a letra, né? Essa musiquinha ficou famosa, esse hinozinho ficou famoso por um bom tempo. Agora já quase não se canta mais. Mas é algo a ser pensado. Então, alegra quem confia nele. Ela independe das circunstâncias. Lá em Abacuque 3, 17 a 18. Você pode estar contente e feliz mesmo no meio da dor. Não, isso não é ser masoquista. O masoquista tem prazer na dor. Não é assim. Nós, apesar da dor, apesar da luta, apesar da dificuldade, somos felizes sim em Cristo vencedor. Ele age com misericórdia, amando a todos que o invocam. Solícito a perdoar, está no verso 5. Nos esforçamos para perdoar. Precisamos compreender Mateus 6, 14 e 15. Se eu perdoar, serei perdoado. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. Ele nos perdoa espontaneamente pelo prazer de perdoar. Deus é perdoador. Deus é solícito e sempre supre as necessidades do seu povo. Você tem necessidade de perdão? Perdoe primeiro. Vai se sentir muito bem. Eu já fiz isso, já experimentei. É bom demais. O primeiro perdão sai engasgado. Parece que você está engolindo um ouriço de castanha. Quem conhece castanha portuguesa sabe como é que é aquele ouriço ali. Espeta e muito. Mas depois que você perdoa a primeira vez, o segundo já não tem as pontas do espetinho, lá daquele espetinho, e depois você perdoa com uma naturalidade espontânea, uma solicitude espontânea. Verso 6. Deus age prontamente, atento, ele escuta as orações e responde, agindo em silêncio ou mesmo dizendo não. O que eu pedi não era necessário, ele não me deu. E o que está a caminho, no tempo certo virá. Nosso Deus é singular, único em essência e em obras. Ninguém tem um conteúdo como Deus tem. Ninguém faz as coisas que nosso Deus faz. Só Ele pode fazer de terríveis pecadores cidadão dos céus. Saulo não era exatamente um terrível pecador. Ele era agressivo, ele era violento, mas era conhecedor de todos os ensinos mosaicos, graças a Gamaliel, que o ensinou e o doutrinou na doutrina de Deus. Só que ele seguia aquele mesmo pensamento dos judeus, achando que
que Jesus não era quem dizia ser. E Cristo ressuscitado transformou Saulo, um caçador de cristão, no mais fervoroso divulgador da fé cristã no Novo Testamento. Vamos lá, verso 8. Ele é poderoso, criou todas as nações. Os poderosos da terra o reconhecerão, se prostrarão e adorarão ao único Deus verdadeiro. Isso está para acontecer de uma hora para outra. Atentem lá para Mateus 24 e 25 e vejam Apocalipse atentamente. Tudo o que está acontecendo hoje em todo o mundo aponta para o tempo escatológico da volta de Jesus. Tá certo? Então vamos lá. 9. Opera maravilhas. Elas refletem sua grandeza e natureza divina descrita no hino. Quão grande és tu, que hino maravilhoso. Um hino lindíssimo. Lindíssimo. Ali você estremece quando você presta atenção em cada frase, porque você ouve, você sente a grandeza de Deus agindo ao teu redor, em você mesmo. É lindo demais. Deus é único e singular. E isso nos estimula a vivermos de modo singular e agradável a Ele, e jamais a nós mesmos. Submetendo-nos ao senhorio de Cristo, anularemos nossa natureza humana que se deleita no pecado. Esse texto que acabamos de ler daria mais 1h30 de aula, no mínimo, e ainda assim superficial. Provérbios 8, do verso 1 ao 12. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? A voz de Deus? No cume das alturas, no ponto mais alto que se possa imaginar, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, ele se posta, e você passa por ele, se tiver sensibilidade, você percebe, você sente a presença dele. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está gritando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendei de coração. Entendei de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes. Os meus lábios se abrirão para equidade. Ele vai tratar todos com equidade. Não vai privilegiar ninguém. O julgamento é único, a peneira é única. Tá certo? Está na graça de Deus. Ele vai julgar com equidade. A balança de Deus não pende para um lado e para o outro, como o dinheiro faz pender as balanças da justiça humana, da injustiça humana. Porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca e não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem pervertida. Todas elas são retas para aquele que as entende bem e justas para os que acham o conhecimento. Lembra que eu falei das duas Anas, a vovó Ana e a netinha Ana? Elas tinham muito mais sabedoria que muitos diplomados. Imensamente maior que muitos diplomados. Então, são palavras para aqueles que as entendem bem. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino e escolhido. Como eu gosto de ser lapidado por Deus. Ele vem me modificando, me melhorando a cada respirar. Tem horas que arde, tem horas que dói, tem horas que incomoda. Poxa, mas eu queria que fosse assim. Não. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra como no céu. O que eu tenho que meter o bedelho e querer que seja do meu jeito? Tá errado. Tá certo? Porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comprar com ela, com a sabedoria. Você não compra, você adquire gratuitamente. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. E aí?
Provérbios 8, do 13 ao 24. Estão atropelando, né? Sinto muito, mas tem que ser. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu odeio. A boca perversa só profere maldades, pragas, impropérios. É complicado. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento e minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Todos os juízes da terra. Nós temos sido colocados à prova diante de Deus todos os dias ao ver, presenciar, tomar conhecimento de barbáries que juízes fazem e desfazem como querem, ignorando a soberania de Deus. Mas eles estão ali para isso, para nos dar aquela possibilidade de perseverarmos até o final, apesar de tudo, sem jamais negarmos a Deus. Eu amo os que me amam, e os que cedo me buscarem, me encontrarão ou me acharão. Riquezas e honras estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. A verdadeira justiça é a de Deus, única, intransferível para ninguém. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas do juízo, para que faça herdar bens permanentes aos que me amam, e eu encha os seus tesouros. O Senhor me possuiu desde o princípio dos seus caminhos, desde então e antes de suas obras. Quando nada ainda existia, Ele já conhecia tudo que nós temos vivido hoje, porque foi tudo preparado com Ele, por Ele e para Ele. Amém? Desde a eternidade foi ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Você percebe por que o ser humano não consegue, não tem como querer conhecer a fundo a doutrina de Deus? É muito maior do que a gente imagina. Infinitamente maior do que a gente imagina. Quando ainda não havia abismos, foi gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas. E segue o trecho. Antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Você consegue voltar no tempo a esse ponto? A origem de tudo? Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima e fortificava as fontes do abismo, quando firmava as nuvens, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, e quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. E as pessoas acham ser tão poderosas de fazer umas pequenas obras aqui. Atente para as obras de Deus. Atente para as obras de Deus e submeta-se à grandeza dele. Regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Vamos falar de novo? Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a instrução e sejam sábios, e não a rejeitem. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, que ouve a palavra de Deus, velando as minhas portas cada dia.
esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Preciosa e profundíssima lição para termos, se for falar sério, esses 3 trechos mencionados na aula de hoje, daria para fazer uma exegese de vários meses, analisando verso a verso e procurando aprofundar e mergulhar mais a fundo, bem fundo, e não chegaríamos no total do conhecimento. A doutrina de Deus é insondável. Essa chavezinha de ouro que você está vendo aí, um dia chegaremos ao conhecimento do que ela realmente representa. Fechar com chave de ouro. A volta de Cristo é iminente. De uma hora para outra. De uma hora para outra ela vai acontecer. Tem uma pista. O sol se escurecerá pela manhã, aquela coisa toda, e aí haverá o Armagedon e outras coisinhas mais. Mas os detalhes disso, só a Deus compete. Vamos pular essa parte de cima, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Tiago 1, verso 5. Se algum de vocês, inclusive eu, se algum de nós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedida. Algumas versões falam, ele vai te dar de graça e não te lança em rosto. Ele não te joga na cara. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Ele mostra o caminho, ele mostra a verdade, ele mostra a vida, da origem e a vida eterna. Vai quem quer, vem quem quer. Abre os ouvidos e entenda. Vamos tentar ajustar nossa visão? Uma pessoa sem cultura acadêmica pode ser mais sábia que um doutor acadêmico, que um PhD acadêmico, que um mestre acadêmico. Ok? Porque o único mestre verdadeiro, real e eterno é Jesus Cristo. E ele recomenda, a ninguém chameis de mestre, porque só há um. Só há um mestre. Então uma pessoa sem cultura acadêmica pode ser mais sábia que um doutor acadêmico. E um jovem ser mais sábio do que um ancião. O camarada envelheceu nas perdições do mundo, não adquiriu sabedoria. Ele foi se desgastando. Mas um jovem centrado em Deus pode ter mais sabedoria que um ancião. A verdadeira sabedoria vem de Deus e nos é dada de graça, desvinculada de meritocracia, de merecimento. Meritocracia é bonitinho, né? Merecimento. Você tem méritos, você recebe. Se não tem méritos, não recebe. É desvinculado também do QI, coeficiente de inteligência, quociente de inteligência, uma coisa assim, de classe social, de poder econômico ou político. A verdadeira sabedoria é resultado de um relacionamento pessoal, sério, sincero e constante com Deus. Amém? Espero ter colaborado um pouquinho para crescer junto com vocês, porque nessa aula foi uma das que mais exigiu de mim. E eu sou grato por essas experiências maravilhosas. Deus amado, Deus querido, muito obrigado ao Senhor por mais esse aprendizado precioso, e eu te peço, Pai, ouve esses que estão participando conosco desse aprendizado contínuo e eterno, e a mim mesmo, e aos familiares de cada um de nós, despertando em nós, ou concedendo a todos nós, seguirmos ao encontro do Cristo ressuscitado, Pai. Porque Ele mesmo diz, todo aquele que meu Pai me der, virá a mim, e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Contamos com teu amor incondicional, contamos com tua misericórdia, Senhor, com teu perdão, com tua graça, para a salvação de todos. Em nome de Jesus, uma santa e abençoada semana para você, para a tua família, e siga semeando a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Obrigado, meu irmão.